Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para discutir 7 projetos de lei. Na primeira sessão do dia, foi analisada a proposta do deputado Anderson Moraes, que autoriza o governo a criar uma conta bancária específica para o recebimento de doações e repasses legais que serão usados nas medidas de combate ao Covid-19. As despesas e receitas devem ficar disponíveis para consulta pública no portal da Transparência do Estado. O texto diz ainda que a administração pública deve rever contratos e pode suspendê-los caso constate inexecução contratual. O projeto prevê também punição do Tribunal de Contas ao servidor que causar prejuízo aos cofres públicos, além de outras medidas. A medida aprovada segue para análise do governador. As deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco e o deputado Valdec Carneiro também sugerem mais transparência nos contratos emergenciais que estão sendo realizados pela administração pública em decorrência do estado de calamidade. Os parlamentares pedem a publicação na internet de todos esses contratos, com informações como valor, tempo de vigência e CNPJ das empresas prestadoras de serviços. O projeto, assinado por mais 30 parlamentares, foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Projeto importante porque disciplina mecanismos de transparência dos contratos emergenciais firmados pela administração pública estadual neste contexto de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Embora em situação emergencial, calamitosa até, é muito importante manter vivo o princípio da transparência, garantindo, por exemplo, que sejam publicados nos sítios oficiais do Estado, além de remetidos à LERJ, dados muito imprescindíveis, eu diria. Nós temos assistido nas últimas semanas a um conjunto de denúncias em relação a contratações feitas na Secretaria de Estado de Saúde. O subsecretário executivo chegou a ser exonerado, os órgãos de controle do Estado estão apurando, a Assembleia Legislativa provavelmente vai instalar uma comissão especial, que nós já propusemos, eu, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, para monitorar essas despesas. Então, é muito importante que a lei consagre a transparência, mesmo em período de calamidade. Na segunda sessão do dia foi discutido o projeto assinado pela bancada do PSOL, que cria regras para as visitas e fornecimento de insumos a pessoas em privação de liberdade durante o estado de calamidade pública. De acordo com o texto, alterações no regime de visitas devem ser informadas à Defensoria Pública e aos familiares. Em caso de restrição das visitas, deve ser mantida a entrega de alimentos, medicação, itens de higiene e vestuário fornecidos pelos visitantes. As regras valem para as unidades prisionais e socioeducativas do Estado. O texto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. O objetivo desse projeto é disciplinar como devem ser tomadas medidas para garantir a saúde pública, tanto dentro do sistema carcerário como dentro do sistema socioeducativo. Hoje no Rio de Janeiro a gente tem quase 60 mil pessoas com restrição de liberdade, seja cumprindo penas, seja cumprindo medidas socioeducativas, e nesse momento de pandemia, esses espaços de internação, esses espaços de restrição de liberdade, são espaços que são muito propícios a contágio, a contaminação, que poderia virar uma verdadeira tragédia do ponto de vista da saúde pública. Então é necessário que se tome medidas, mas é importante que essas medidas incorporem os direitos desses sujeitos que estão em internação ou em cumprimento de pena. Ainda na pauta é o projeto do deputado Capitão Paulo Teixeira, que obriga lojas e magazines do Rio a oferecer aos clientes a opção de pagamento de carnês ou cartões fidelidade pela internet enquanto durar o estado de calamidade pública. As faturas e boletos digitais devem ficar disponíveis para pagamento nas páginas eletrônicas das empresas. De acordo com o texto, fica suspensa a cobrança de multas ou juros aos clientes que se tornarem inadimplentes por falta de acesso às faturas. A proposta recebeu 8 emendas e volta a ser analisada nas comissões. O governo pode ser autorizado a negociar com credores para reduzir os juros e alongar a dívida gerada pela antecipação de receita de royalties e participações especiais de petróleo e gás realizada pelo Rio Previdência. O projeto do deputado Luiz Paulo abriu a terceira pauta do dia. A proposta leva em conta a alta do dólar e a queda do preço do barril de petróleo,
que devem gerar uma perda de receita do Estado da ordem de 5 bilhões de reais. O projeto recebeu 21 emendas e retorna às comissões. O projeto que nós apresentamos é para autorizar o Poder Executivo a abrir negociação com os credores internacionais sobre os empréstimos prejudiciais ao Estado feito pelo Rio Previdência, dando como forma de pagamento futuras arrecadações de royalty e participação especial. Esse projeto tem juros absurdos, exorbitantes e cláusulas abusivas. Então é hora de fazer essa negociação, porque os juros caiu. É um contrato em dólar, os dólares aumentaram e nós estamos em pandemia. E se nessa negociação não reduzir tudo, o Estado poderá inclusive decretar moratória, visto que é um contrato internacional. E quando se tem uma calamidade como uma pandemia, isso é possível. Então é um projeto importantíssimo, recebeu muitas emendas, a intenção vai ser aproveitá-las ao máximo para voltar à pauta na semana que vem. Na última sessão do dia foi analisado o projeto do deputado Gustavo Schmidt, que propõe medidas para proteger os funcionários de postos de combustíveis durante a pandemia do Covid-19. Luvas descartáveis e máscaras de proteção deverão ser disponibilizadas e trocadas de 4 em 4 horas para evitar o contágio. O posto que não obedecer à norma poderá ser multado em até R$ 7 mil. A proposta recebeu 13 emendas e retornou às comissões. O que propomos é a obrigatoriedade da disponibilização de luvas descartáveis e máscaras para todos os que trabalham no setor de postos e mantém contato direto com o público. Temos a obrigação de zelar pelos trabalhadores que se arriscam diariamente nesses serviços essenciais. Vamos seguir em frente, sem deixar ninguém para trás. Também analisado o projeto da deputada Zeidan, que institui em caráter emergencial o Plano Estadual de Funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para atendimento à população em situação de vulnerabilidade e risco agravados pela pandemia do coronavírus. O texto recebeu 34 emendas e retorna às comissões. O Plano Emergencial de Funcionamento do SUAS visa orientar e apoiar os municípios na oferta de atendimento à população, através de equipamentos de referência, promovendo a atuação das secretarias de saúde e educação para o combate do Covid-19, entre outras medidas.